Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 34º episódio. Hoje eu quero falar um pouco sobre como esconder as minhas cicatrizes nunca me protegeu, só me afastou de mim mesma. E sim, nunca, mas nunca esconder as minhas fragilidades, esconder as minhas dores, esconder os meus problemas, isso nunca me protegeu de me machucar dentro de uma relação. Só que por muito tempo eu pensei que esse era o certo a se fazer pra estar numa relação, pra caber numa relação. Eu precisava ser forte. Eu precisava mostrar toda a face bonita do meu ser, toda a face sem problemas. Só que isso, no fim, só me desconectou de mim mesma e, por consequência, do outro. E é disso que eu quero falar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Você já teve a sensação de estar numa relação editada? Você já teve a sensação de estar numa relação editada? Assim, editada, que nem esse vídeo aqui, que eu vou cortar tudo que eu errei nele. E você vai ver só a parte bonita desse vídeo, entendeu? Provavelmente a parte que eu gaguejei, a parte nossa, não gostei do jeito que eu falei isso aqui, eu vou cortar, eu vou editar. Você já viveu uma relação assim também? Que você tá o tempo inteiro podando os seus erros, você tá o tempo inteiro tentando e se esforçando para que só a parte perfeita apareça para o outro, que só a parte de você agradável tá ali presente. E é um puta de um esforço, né? O quanto que você não gasta de energia com isso. Tudo que você faz é calculado, você pensa demais nas suas próximas ações, você pensa demais em coisas que você já fez e que você achou que não agradou, você pensa demais em tudo, em cada passo dentro desse relacionamento. Só que tem um grandíssimo problema que você não pensou aqui, é que você é um ser humano e que você vai errar, mesmo que você tente controlar tudo, você não vai conseguir. Sinto ser a pessoa que vai te informar isso daí, mas você não vai conseguir. E por que eu falo isso? Porque eu já tentei. E aí o que acontece, né? Como você não consegue, você começa a se sentir ansioso, porque, nossa, eu mostrei essa parte minha. Nossa, mas eu tô me sentindo muito mal, mas eu não posso demonstrar que eu tô me sentindo mal com isso. Nossa, mas aquilo que o outro fez não me agradou. Mas se eu falar pra ele, eu tô demonstrando que eu sou fraca. Pensa que nessa relação você talvez também esteja sendo amada por um personagem que você criou, por aquela versão perfeita sua que você criou. Aquela versão que você tá assim, ó, você tá se tremendo pra tá fazendo aquilo. Você tá assim, ai meu Deus, eu não posso fazer nada de errado. E você foi amada por essa versão sua. E é essa versão sua que você quer viver pelo resto da sua vida. É essa versão sua que você quer tá vestindo essa máscara, essa roupa pesada pro resto da sua vida. Se você tá construindo uma versão sua que não existe e que não é sustentável, você pode até aguentar por um tempo, ser essa versão perfeita e maravilhosa. Mas o quanto isso vai te custar? Pra mim custou muito caro. Um dinheiro, inclusive, porque eu paguei terapia por um tempo. Ainda pago, mas aí isso aí é outra coisa. E assim, me custou não entender mais quem eu era. Me custou me perder das coisas que eu gostava, me perder de tudo. Porque era um árduo esforço estar performando algo, sabe? E depois disso, nessa busca por encontrar as coisas que eu gostava novamente e entender um pouco mais sobre mim, eu comecei a entender que a fraqueza faz parte. Eu comecei a entender que expressar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades faz parte. E isso conecta muito mais do que um personagem perfeitamente montado. Que na verdade mostrar esse lado não é uma fraqueza, não é um problema, é na verdade de muita coragem. Tá demonstrando isso numa relação, de tá sendo você. É honrar também com toda a sua trajetória e tudo o que aconteceu, como você lidou com tudo o que aconteceu. É você entender que todas essas cicatrizes, essas dores, esses problemas
eles construíram uma pessoa que você é hoje, ainda que com cicatrizes. E é isso que de alguma forma torna a gente único e sustenta as nossas escolhas hoje, e sustenta o nosso caminho hoje. Por que surgiu esse tema agora, né? A gente falou já há muito tempo atrás sobre vulnerabilidade, sobre a expressão da vulnerabilidade, que é a coragem de ser imperfeito. A gente falou da Brené Brown também, inclusive um livro excelente se você quer se aprofundar um pouco mais sobre a coragem de ser imperfeito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas esse tema, ele voltou e, na verdade, esse tema, ele é sempre presente, porque é sempre um esforço também. É sempre um esforço a gente expressar as nossas vulnerabilidades, né? É um ato de coragem. E esse tema me surgiu porque, recentemente, eu tive que lidar com uma situação em que eu poderia só performar e mostrar quem eu era, mostrar quem eu era. Não, né? Performar. E olha, eu tô mostrando a parte imperfeita aqui, ó. Você tá vendo? E aí eu tinha na minha cabeça duas opções. E uma delas era performar algo e sustentar aquela dor e sustentar aquilo que eu tava sentindo, porque não queria dar brecha para que a pessoa achasse que eu era fraca. Não queria dar brecha para que a pessoa achasse que eu sou boba, que eu sou idiota. Sei lá, não sei, mas é adjetivo isso aqui. E a outra era ser honesta com o que eu tava sentindo. Era ser vulnerável, era falar assim, olha, é isso, sabe? Não tenho como fugir. É isso que eu tô sentindo. E a partir disso, eu tenho uma decisão a tomar. Eu fiquei relutando, tá? Não foi de primeira. Eu fiquei relutando um pouco com essa resposta, com isso que eu precisava falar. Ou não falar, só sustentar aquela situação. E, historicamente, com essa pessoa, eu já tinha demonstrado vulnerabilidade em outros momentos e eu não tinha tido uma recepção muito positiva também. Então existia esse percalço, esse medo também por conta disso. Mas eu resolvi seguir o caminho da vulnerabilidade. Eu resolvi ser sincera, eu resolvi honrar aquilo que eu tava sentindo. E eu falei sobre isso, eu comuniquei o que estava acontecendo. E a partir daí tomei uma decisão sobre aquela situação. Mas quando eu consegui falar sobre aquilo, e eu tava muito ansiosa no momento em que eu falei sobre aquilo com a pessoa, eu já esperava uma resposta negativa, eu já esperava uma rejeição daquela pessoa. E não foi assim que aconteceu. Nesse caso, talvez seja muito fácil falar de vulnerabilidade. Mas eu estava pronta para uma resposta ruim também. Ainda assim, eu senti um alívio em estar sendo vulnerável ali naquela situação. Eu senti um alívio em estar expressando exatamente o que eu precisava falar. Eu senti um alívio em conseguir sustentar quem eu sou e o que eu estava sentindo ali. E depois de ter essa conversa, eu senti mais conexão com essa pessoa, mais conexão com quem eu sou, mais conexão com tudo que foi construído, né, dentro dessa relação. Eu acho que é como eu subir um nível na relação. É como... E aqui eu não tô falando de namoro, casamento. Não é isso, não. Não é isso, não. Mas de... É subir um nível de conexão dentro da relação, sabe? É como se essas cicatrizes, elas virassem pontes. Pontes para que essa conexão aconteça. E aqui tem um ponto que é importante ressaltar. Eu comentei que num outro momento eu também tinha vivido essa situação de ser vulnerável. E eu não tinha tido uma boa recepção, na verdade eu tinha sido rejeitada. Essa ponte foi quebrada, na verdade. E é claro que isso com certeza contribuiu para que eu, em outros momentos, em outras relações, tivesse dificuldade de ser vulnerável. Mas me fez pensar também que quando essa ponte é quebrada, eu tentei, eu montei o meu ladinho aqui da ponte, sabe? Eu tentei estar presente ali com todo o meu ser, assim, eu tentei demonstrar exatamente o que estava acontecendo. Mas do outro lado, essa ponte não foi construída e é isso, não tem muito o que eu possa fazer. Mas eu fui honesta, eu construí minha parte. E é justamente por esse outro lado, da gente não saber o que esperar do outro lado, que é tão difícil também.
né? Não tem como ir sem medo, tem que ir com medo. Mas acho que é legal pensar que quando você demonstra quem você é, quando você é vulnerável, pode ser que afaste quem não tá pronto pra receber isso. Pode ser que afaste quem não tá pronto pra receber você. Mas quem é de verdade, quem quer estar com você de verdade, vai abraçar. Não tô dizendo aqui de concordar, tá? Não tô dizendo aqui falando sobre uma ponte pra escuta, uma ponte pra se conectar com você. Ainda que depois dessa conversa, dependendo do que for essa conversa, isso, sei lá, se rompa essa relação por alguma razão, ou, enfim, não é isso, não é sobre essa parte que eu quero dizer, mas sobre o ser honesta com a situação, sobre o ser vulnerável, o mostrar e se conectar de verdade. Porque aí, vamos até falar disso aqui, então, já que a gente falou disso. Pode ser que essa conversa seja uma conversa difícil mesmo, seja uma conversa que talvez vá levar a um rompimento nessa relação. Mas não sei como falar isso. Pode ser que essa conversa leve a um rompimento numa relação amorosa, pode ser que essa conversa leve a um rompimento numa relação de amizade, pode ser que essa conversa seja uma conversa difícil e uma conversa decisiva nessa relação que você tem hoje. Mas aqui eu quero falar sobre a conexão que você tá tentando criar, ainda que pode ser que essa relação se rompa no sentido de um compromisso, no sentido enfim, de uma relação, no sentido mais prático da relação, vamos falar assim. Mas pra mim, ainda que isso resulte, de repente, num rompimento mais prático dessa relação, você se conectou honestamente com essa pessoa. Faz sentido o que eu tô falando aqui? Tô maluca. Você se conectou honestamente com aquela pessoa. Ainda que essa conexão honesta com essa pessoa resulte num rompimento prático daquela relação. Mas você foi você. E sustentou. E sustentou aquilo que era importante pra você. E o outro, se ele construiu o outro lado da ponte, ele se conectou com aquilo que você estava sentindo. Ele ouviu a sua vulnerabilidade. Ele abraçou, ele acolheu. Mas não necessariamente isso vai envolver a decisão dele continuar naquela relação. Ou a decisão dele... Enfim, o que quer que seja praticamente essa conversa. Eu acho que é um momento também para refletir se nas suas relações você respira fundo, com tranquilidade, ou se você tá aí o tempo todo prendendo o ar, tá aí se tremendo. E deixa aqui um lembrete pra você e um lembrete pra mim de que demonstrar vulnerabilidade só vai afastar quem não tá pronto pra receber você. Quem tá pronto vai acolher. E essa é a liberdade de ser amado de verdade, de ser abraçado de verdade. Bom, eu espero que essa conversa tenha te abraçado de alguma forma, que tenha feito sentido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não me segue aqui no Spotify, ou não me segue aqui no Spotify, clica pra seguir, pra receber os próximos episódios. Deixa um like também se você gostou da reflexão de hoje. E é isso. Um beijo e fique bem.